Mesa número 6, audiências telepresenciais e presenciais na Justiça do Trabalho. Dr. Clevilando Santos, secretário-geral adjunto da ANATRA, doutora Monalissa Dantas, presidente da CARN, doutora Maria Rita Manzarra, ex-presidente da Matra 21 e juíza do trabalho da 21ª Região. Deixa eu verificar, todos já estão na sala aqui, então não ainda... Nós temos 3 pessoas aqui na sala, a doutora Maria Rita, a doutora Monalissa está ali e o doutor Clevilando. Ok, né? Perfeito. Então eu passo a palavra ao doutor Clevilando, um excelente painel. Boa tarde para todos, um prazer enorme estar participando desse evento. Agradecer ao doutor Gleidson pelo convite e, de fato, no nosso dia, né, da advocacia trabalhista, parabenizar também a todos os advogados e advogadas, aqui na pessoa da doutora Monalissa, presidente da CARN, que, diga-se de passagem, faz um brilhante trabalho à frente daquela instituição, e o que é feito com realmente com coragem, com reconhecimento, a gente tem que fazer assim esse reconhecimento público, né? Porque a doutora Monalissa faz, de fato, um brilhante trabalho à frente da CARN. E aí, o nosso tema da mesa número 6 serão as audiências telepresenciais e presenciais no âmbito da Justiça do Trabalho. Existe o ato número 54 do TRT, onde regulamentou essas audiências, em consonância com o ato que tinha a resolução do CNJ e também com o ato do TST. Nós vamos ter hoje como palestrante a doutora Maria Rita e como debatedora a doutora Monalissa. Antes, no entanto, de passar a palavra para a doutora Maria Rita, eu vou fazer apenas uma pequena introdução sobre o tema e dizer que é uma preocupação, doutora Maria Rita, doutora Monalissa, da advocacia trabalhista, a questão da realização das audiências. A ANATRA até já fez algumas lives para tratar do tema com a advocacia, onde foram compartilhadas algumas preocupações, dentre as quais a questão do acesso à internet, que é um ponto que nós não podemos fechar os olhos, porque 25% da população brasileira, especialmente 46 milhões de brasileiros, não têm acesso à internet, e os que têm, existe uma dificuldade ainda muito grande com relação ao próprio acesso, né, da internet, com relação à sua banda, se de fato vai suprir aquela necessidade do tribunal. Por outro lado, nós temos a visão do judiciário, que é de realmente fazer com que os processos andem, né, que os processos fluam, e também é uma preocupação nossa da advocacia, porque o advogado vive de honorários. Então, se as audiências não forem realizadas, consequentemente, vai ter um problema muito grande financeiro até mesmo para os advogados. E aí, também temos a questão do isolamento social, que também tem que ter nos escritórios de advocacia. Esse foi um ponto que foi discutido numa live que foi feita com a advocacia, que, embora a nossa atividade seja reconhecida pelo decreto estadual como essencial, mas nós temos que ter também as cautelas necessárias, e eu digo isso quando da realização das audiências também de instrução. Então, feito essa abordagem inicial, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Rita, que é juíza do TRT, lá, juíza titular de Macau. Diga-se de passagem, doutora Maria Rita, Macau é a campeã de número de processos ajuizados no ano 2020. Eu tive a surpresa em saber que mais de 1.000 processos foram ajuizados até de janeiro a junho, quando as varas da capital chegam à média somente de 300 processos. Ou seja, a sua vara é a campeã, aí 4 vezes mais a realidade aqui de Natal. A doutora Maria Rita foi ex-presidente da AMATRA e também é ex-membro da diretoria da nossa AMB, né? Então, feita essa apresentação simples, doutora Maria Rita, porque se eu fosse aqui fazer a apresentação do seu currículo, como é muito extenso, eu ia passar aqui a tarde toda só falando das suas congratulações e dos cargos que a senhora já exerceu. Então, eu passo a palavra para a doutora Maria Rita, que terá o tempo de 15 minutos para o plano de explanação, e após a doutora Monalissa Dantas fará as suas colocações como mediadora. Com a palavra, doutora Maria Rita. Boa tarde, Clevilando, boa tarde, Monalissa. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer imenso estar participando desse painel ao lado de vocês. Agradeço ao Dr. Gleidson pelo convite também. E dizer que são 2 profissionais que eu tenho um carinho imenso, admiro demais e queria parabenizá-los pelo dia, né? Porque hoje é o dia do advogado trabalhista e vocês são 2 grandes exemplos
que militam na área, que dignificam a nossa justiça do trabalho, ultimamente tão sofrida, né? Como a gente tem passado por momentos muito difíceis, né? De críticas ácidas contra essa justiça que só promove a justiça social e é marcada pela efetividade e pela celeridade. O tema de hoje eu achei muito interessante, porque ele desperta acalorados debates. Eu própria já tive uma rejeição muito grande a esse tema inicialmente, eu acho que como a grande maioria, e eu gosto muito de quando eu falo desse tema de audiências telepresenciais, apesar do tema ser audiências telepresenciais e presenciais, obviamente a gente vai se deter mais aqui à novidade, né? Eu gosto de dizer que o futuro chegou rápido demais. Né? A sensação que eu tenho é essa. Né? Até bem pouco tempo atrás, nós nos víamos debatendo sobre o PJE, né, e comparando com o processo físico, saudosos, né, do processo físico, e vendo desvantagens, especialmente antes, quando o PJE estava mais instável ainda, né, e agora a gente se vê totalmente dependente da tecnologia para poder fazer o básico. Né? Antigamente, o que era só o acesso aos autos e peticionamento e tudo, e nós somos todos eletrônicos aqui na nossa região, no Rio Grande do Norte. Agora, para tudo, a gente depende da tecnologia para conseguir prestar jurisdição. E, antes de qualquer... Eu acho que o primeiro raciocínio a se fazer no que se refere às audiências telepresenciais é a gente ter em mente que o Estado ele não pode deixar de prestar e de exercer uma das suas funções típicas. Ou seja, a jurisdição tem que ser prestada, ainda que nesse período excepcional, nesse período de pandemia. Deve ser prestada e talvez se torne ainda mais necessária nesse momento de pandemia. Né? E como fazer? Né? Porque várias medidas urgentes no âmbito da justiça do trabalho, muito se associa, né, essas medidas urgentes na justiça comum e tal, mas na justiça do trabalho nós também temos sofrido uma demanda muito grande, porque desemprego involuntário em massa, nós temos tido dispensa sem pagamento de verbas rescisórias, necessidade de saque de fundo de garantia ou de habilitação perante o programa de seguro-desemprego. Então, medidas urgentes têm sido postuladas diariamente, inúmeras delas, tanto que Clevelando citou aí que na minha unidade jurisdicional, Macau, é um absurdo, né? A quantidade de processo, a quantidade de tutela antecipada que tem chegado diariamente de trabalhadores em situações extremamente delicadas e pedindo esse pronunciamento da justiça. Então, não é porque estamos nesse estado excepcional que não podemos, que temos que ficar inertes esperando passar. E eu acredito que essas soluções que a gente precisa encontrar, tudo isso se resume a uma palavra também que eu gosto muito, que é a questão de se reinventar. A gente precisou e precisa se reinventar. O Poder Judiciário passou a olhar toda essa situação com outros olhos. E isso é muito, muito gratificante, porque o gestor da unidade jurisdicional também precisa se reinventar. Então, abandonar velhos conceitos e certos pré-conceitos para conseguir prestar a jurisdição de forma plena. E, para mim, como eu digo, no início eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo essa questão desse home office? Será que as pessoas vão conseguir se concentrar em casa? Como será? E o meu primeiro receio foi a queda na produtividade, e que eu sei que também foi da Ordem dos Advogados, né, da associação também, da ANATRA, e é natural que se pense, será que vamos conseguir produzir da mesma forma? E aí veio a primeira grata surpresa, né, que a gente começou a produzir mais, o que eu achei fantástico. Lá na Vara nós tivemos um incremento de produção, eu tiro a paciência do meu diretor de secretaria, o Lucas, eu peço semanalmente que ele me mande os números, e eu vou comparando freneticamente toda semana e vejo que realmente e a possibilidade de se trabalhar em horários, às vezes eu recebo despachos de madrugada, de noite, os servidores concluindo à noite. Então, cada um escolhe a sua melhor hora de trabalho e vem conseguindo produzir. Eu até tinha visto no site do TST, quando ele fez um quadro de todos os tribunais de trabalho do país, quando falou do nosso, da 21ª região, comparou as semanas e disse que nós tivemos, inclusive, incremento de 45% na produção. Então, eu acho que o primeiro preconceito que cai é esse, de que home office não vai se trabalhar menos. Isso foi um aspecto muito positivo. Então, eu acho que precisamos desse olhar otimista também para essa nova realidade que se apresenta. Os atos processuais de despacho, sentença, isso daí, tranquilamente, nós temos conseguido ser céleres, tutelas antecipadas. Eu acredito que o jurisdicionado não notou uma diferença
nenhuma na qualidade do serviço prestado. A gente vai entrar, talvez, num problema da questão das audiências, que é justamente o objeto dessa nossa conversa aqui. E aí, tomando assim a ideia do Cleveland, como ele disse aí no começo, a gente tem, eu acho que o cerne da questão, ou o grande dilema que envolve essa questão das audiências presenciais, é o confronto que a gente se depara, de ter que assegurar o pleno acesso à jurisdição e a realidade inafastável da exclusão digital ainda existente, especialmente no nosso público, né, um público hipossuficiente, e você, de repente, dizer, não, a partir de agora vai ser tudo virtual, o juiz vai estar lá na telinha, e quem tem acesso a isso? Né? O nosso público, sabemos que ele é extremamente sensível e hipossuficiente, em sua grande maioria. Então, como assegurar esse pleno acesso diante dessa, ainda, exclusão digital? E equacionar isso não é fácil, né? E aí a gente volta para aquela palavra de se reinventar. Quando começou todo esse movimento de vamos fazer as audiências presenciais, as audiências telepresenciais e tudo, a minha preocupação foi logo a questão da internet, como vai ser, porque em Macau a gente até brinca com a doutora Valéria, presidente lá da OAB, a internet já é ruim antes, né? Imagina agora, né? A internet por lá já não era boa naquele período, imagina agora com tanta gente acessando e tanta gente dependente disso. Então, a primeira preocupação é essa. Então, sempre quando eu visualizei, conversei com vários dirigentes da ANATRA e da OAB, inclusive, que eu nunca consegui enxergar essas audiências telepresenciais como algo obrigatório, algo impositivo, algo que tem que acontecer a qualquer custo. Eu acho que é muito fácil para mim, enquanto magistrada, pensar dessa forma, mas eu não acredito que seja a forma mais condizente com a realidade, porque ninguém melhor para saber do que o próprio advogado e que tem um contato direto com o seu cliente sobre a possibilidade de realizar essas audiências ou não. Então, muito antes de saírem os primeiros atos, nós tivemos atos CNJ, atos da Corregedoria, atos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do próprio tribunal. Antes desses atos começarem a ser editados, especialmente os específicos da Justiça do Trabalho, eu já tinha para mim essa ideia. Eu disse, não, quando começar, eu pretendo ouvir as partes para que elas me digam se tem condições, né? Porque não tem como impor. E ainda bem, quando esses atos vieram, eles vieram com essa conotação. É uma ferramenta à disposição, né? Se você tiver condições de realizar, realizamos, né? E é sempre dessa forma que eu gosto, inclusive meus despachos todos lá na vara, eles saíam já antes nesse sentido, né? Intime-se as partes para que elas digam se tem condições ou disponibilidade, estrutura para acessar a plataforma que o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte acabou adotando a plataforma do Google Meet, né, que eu considero que não é nem a melhor, mas é a que a gente tem exclusivamente essa plataforma para ser adotada, é a que nós temos adotado, e surgiu justamente nessa ideia de não ser algo impositivo. Por quê? Porque as partes podem alegar alguma impossibilidade técnica ou prática. E aí são dois conceitos muito interessantes. A questão técnica, que é essa preocupação, né, Clevelano, que você também falou, a questão de acesso à internet, a conexão. Eu, por exemplo, achei que minha conexão aqui em casa era ótima, eu estou vendo que não é, porque eu já caí de audiências, demorei para retornar. Então, essa impossibilidade técnica é uma realidade. Né? E a questão prática também, porque, vejam, foi a primeira coisa que eu vi, mais do que em qualquer outro segmento, talvez, na Justiça do Trabalho, a gente sabe quanto isso vai sobrecarregar os advogados. Né? Os advogados, principalmente reclamantes, vão ter que receber esses reclamantes em seus escritórios para poder ter essa audiência, porque muitos deles não dispõem de computador, o celular não sabe baixar a plataforma, enfim, toda essa dificuldade. E numa situação de pandemia, onde se impõe isolamento, como obrigar que o advogado, não, receba o reclamante lá na sua casa? Você não sabe se o reclamante está se cuidando, você não sabe, você tem todo o cuidado na sua residência com a sua saúde, com seus familiares, de repente, ou no seu escritório, e você recebe pessoas que você não sabe se estão tendo o mesmo cuidado. Então, por isso que eu via com muita dificuldade um caráter impositivo na realização dessas audiências. E, realmente, tem essa possibilidade. O próprio ato, a resolução 314 do CNJ, dispõe dessa forma, ou seja, justifique se há uma impossibilidade prática ou técnica, e o juiz suspende a realização se acolher em decisão fundamentada. E eu acredito que é assim que está acontecendo na maioria dos tribunais do país. Né? Lá na nossa unidade, lá em Macau, eu tenho visto, o que é muito curioso também, porque muita gente diz, isso aí os reclamados vão dizer que não podem. Né? Mas o que eu tenho visto mais são advogados reclamantes dizendo que não têm condições de fazer as audiências. Então,
Isso a gente vai para outra linha de raciocínio, superada essa do dilema do pleno acesso com a exclusão digital, é o que eu entendo inafastável para que essas audiências possam ocorrer com sucesso. Sem cooperação, sem boa-fé e sem lealdade, a gente não sai do canto. E a cooperação vem até no ato do CNJ, né? Essa imposição de cooperação entre os sujeitos, né, que ali estão. E isso é básico. Sem isso, a gente não vai conseguir ter êxito em qualquer tipo de audiência. A boa-fé também. A lealdade processual, a ela inerente. Então, são 3 coisas que eu acho que a gente não pode esquecer jamais e que garantirão o sucesso dessas audiências presenciais. Eu devo confessar que muitos colegas da magistratura receberam essa... nós tivemos, inclusive, reunião com o presidente Bento, que eu vi que participou aqui da abertura do evento, estávamos apreensivos para ver qual seria a posição do presidente do tribunal, e ele veio justamente nesse sentido, tranquilizando, olha, a gente vai fazer, quando der para fazer, tem que fazer, mas se não for possível. Então, com esse tipo de mentalidade que eu achei muito, muito salutar. E o que eu costumo ver, alguns colegas muito resistentes, e muitos advogados também, a realizar essas audiências cheios de desconfianças do que pode acontecer. E aí eu me lembrei de um colega, juiz de trabalho em Goiás, doutor Kleber Salles, que ele fala que o que a gente não pode é instaurar o princípio da nulidade por pressentimento. Eu achei o máximo a nulidade por pressentimento. Eu não vou fazer essa audiência porque eu pressinto que vai ter nulidade. Então, assim, muitos colegas já estão tão resistentes a essa ideia que já não querem nem tentar porque vai acontecer alguma coisa. Então, esse princípio da nulidade por pressentimento, por favor, não vamos torná-lo uma realidade. E eu tenho procurado afastá-lo até quando ele vem assim na minha mente, eu digo, vamos conseguir. E, graças a Deus, a minha experiência inicialmente foi um pouco difícil, como eu vou relatar, mas eu hoje em dia olho com bons olhos, mais ou menos como foi com a chegada do PJE. Mas vamos falar aqui, eu não sei se Monalisa depois vai abordar, mas o que seriam assim, os principais problemas que eu posso visualizar, né, na questão dessas audiências telepresenciais? A preocupação da advocacia é grande com isso e dos magistrados também. A questão da incomunicabilidade das partes ou testemunhas, né? Como assegurar isso, se isso vai ficar prejudicado, se pode haver interferência de algum modo, porque a gente não está ali vendo. Será a testemunha orientada? Será que vai estar com ponto? Vai estar com uma cola? Alguma coisa assim, porque a gente fica aqui olhando e não consegue ver ao redor. Bom, é o que aí passa novamente para aquelas lições da cooperação, da boa-fé e da lealdade. É possível? Né? Mas é como a gente conversa até assim, é bom porque esse período também nos faz discutir muito com outros colegas para trocar experiências, né? O fato é que nossas perguntas na audiência, elas são muito variáveis, né? Elas são dinâmicas, né? Então é muito difícil você também acreditar que a pessoa vai estar ali com uma cola para responder tudo tal qual. Além dessa questão da dinâmica, eu tenho para mim que é possível aferir durante uma audiência, porque a pessoa está aqui olhando, se ela está olhando para algum lado, se há alguma mudança de expressão, alguma feição. Então, assim, eu particularmente, eu não vislumbro que a gente não tenha como exercer o poder de polícia processual, digamos assim. Eu acho plenamente possível. E se pararmos para pensar, ainda existem algumas vantagens, porque... Às vezes, vocês sabem muito bem, advogados trabalhistas que são, as audiências trabalhistas, às vezes são um pouco tumultuadas, né? A sala cheia e tal. Então, às vezes, nós, presencialmente, perdemos alguma coisa, né? Alguma coisa passa porque é muita gente falando, muita gente entrando. E na audiência telepresencial, a gente tem uma vantagem de que fica gravado, né? Então, a gente pode ver e rever, frisar, congelar várias vezes. Então, tem aspectos positivos também. Essa questão da incomunicabilidade, eu acho imprescindível que o magistrado advirta mais até do que adverte na presencial, né? Antes de iniciar, chamar as partes a esse dever de boa-fé processual, de lealdade, advertir, dizer o que pode acontecer e, a partir daí, ficar muito atento aos sinais. Eu acho que a tecnologia, nesse ponto, pode ser usada a favor e nos facilitar o serviço de descobrir a eventual comunicação de uma forma até mais fácil do que na presencial, diante dessa possibilidade de gravar, de rever. Então, assim, eu acho que não é algo que não se supera. Eu acho que há como aferir, sim, com essa... E podemos exercer plenamente esse nosso poder de polícia processual, digamos assim. Um outro problema que eu também verifico, além da questão da incomunicabilidade, é um nome difícil, né? Com as testemunhas e partes, seria aquela situação de corte processual ou corte proposital do sinal, né? Tipo assim,
ficou ruim, cair, né? É possível, gente? É, né? Eu acredito que é muito possível, né? Mas aí a gente também tem que trabalhar com a questão da boa-fé. Nesse ponto, eu também conversando com os colegas de Goiás, eu vi que o nosso ato, o 54, que foi o último do TRT 21, não teve previsão nesse sentido, mas o ato do TRT de Goiás, ele previu a possibilidade desse corte proposital de sinal, né? E eu achei uma solução até interessante, assim, porque realmente você não tem, na hora que a pessoa cai, ainda parece que foi suspeito, mas você não sabe se foi ou se não foi, né? Então o ato ele vem amenizando nesse sentido, né, de que, salvo comprovada a má-fé, não terão não despertará uma consequência processual essa saída involuntária da sala, né, concedendo-se ao juiz a possibilidade de renovação do ato. Salvo comprovada a má-fé, que não, né, é difícil comprovar, sabemos, mas a ideia é essa, eu achei interessante, e é o que eu pretendo seguir caso tenhamos. A única pessoa que caiu da última audiência fui eu, né, que não consegui voltar. Mas caso isso venha a acontecer, com certeza é um vetor para eu me seguir esse ato do TRT de Goiás, que eu achei bastante interessante, até quis citar aqui, porque não dá para a gente sair presumindo má-fé. E isso é outra palavra de ordem aqui para mim, outra coisa altamente interessante. Não dá para a gente presumir má-fé. É impossível presumir má-fé. Se pararmos para pensar, os sujeitos são os mesmos, as partes são as mesmas, todo mundo é igual. Por que presumir que só porque mudou o ambiente vamos ter uma realidade diferente, né? Por que presumir que vai dar errado? Por que presumir que só porque mudou o ambiente todo mundo vai ter esse comportamento transgressor, todo mundo vai querer fazer alguma coisa errada, levar alguma vantagem? Eu prefiro não acreditar nisso, a advocacia não merece esse tipo de pensamento, né? E eu acredito que nem os próprios advogados merecem desconfiar dos outros advogados dessa forma. Então, eu procuro encarar com outros olhos essa situação. E, como eu disse, eu me sinto plenamente capaz de exercer a minha fiscalização ali durante a audiência. E nós temos vários fiscais nessa audiência, né? Eu tenho certeza que se alguma coisa estranha começar a acontecer, o outro advogado também vai ver o que está acontecendo. E aí nós temos uma série de fiscais ali na nossa sala virtual para conseguir chegar a essa conclusão de que alguma má-fé houve, alguma irregularidade existiu. Eu não tenho ideia do meu tempo, porque vocês sabem que eu falo muito, né? Então, eu peço aí que vocês, por favor, comecem a fazer sinais, porque se deixar aqui, eu falo até amanhã, né? Então, eu preciso ser alertada aí pelo Monalisa ou pelo Clevelando, conforme eu vá me excedendo aqui. O que é esse dedinho, Clevelando, por Deus? Um minutinho para poder passar para a doutora Monalisa também. Tá vendo? Ainda bem que eu perguntei. Bom, gente, o que eu posso dizer? A minha experiência em Macau, eu tenho realizado várias. O meu despacho, eu apliquei o 335 do CPC, defesa em cartório, 15 dias. O prazo da réplica, eu acabei adotando um prazo menor, porque 15 ia, né? Daqui a pouco a gente já voltava ao normal, não tinha feito nenhuma audiência telepresencial. 5 prazos para réplica, e o meu despacho já vai para as partes se manifestarem, dizendo se querem produzir prova oral, se tem condições de usar a plataforma. Positivas as respostas, eu incluo e faço. Se alguém disser que não, impossibilidade narrada, eu tiro e aguardo a presencial. O que for matéria de direito, aí cabe a nós, gestores da unidade, fazermos essa triagem. O que é matéria de direito, já estou julgando e assim, imprimindo a celeridade necessária. Comecei e estou ainda nas audiências de conciliação. Temos tido vários pedidos de audiência de conciliação. As primeiras eu devo relatar, para não faltar com a verdade, que foram trágicas, né? Porque ninguém tirava o microfone do mudo, então estávamos todos falando com o microfone no mudo, né? Algo que já superamos, hoje em dia estamos muito mais evoluídos, tirando essas quedas ocasionais da própria magistrada por conta da internet ou de algum sinal ruído, e a pessoa repete. Eu noto que as audiências demoram mais, porque às vezes por causa da conexão nós temos que repetir mais do que presencialmente, mas fora isso, eu digo que as experiências foram positivas. Temos feito todas as semanas, terças e quartas, audiências. Eu procuro não colocar muitas, mas instrução eu ainda não tive a minha primeira experiência, porque os pedidos das partes têm sido para aguardar presencial. Eu acredito que muito em breve eu vou realizar a primeira, mas com alguma apreensão, né? Então, eu vejo que muitos colegas também optaram por começar pela conciliação, e é assim que a gente está fazendo. Na nossa realidade, eu acho que cabe a nós não parar, temos o dever de continuar prestando a jurisdição,
E eu acho que essa troca de experiências, essa conversa, e ter sempre em mente essa questão da cooperação, da boa-fé e da lealdade é o que nos vai permitir passar por esse momento difícil. E vão ficar lições, né? Além da economia, eu acho que vários outros questionamentos surgirão. Eu acho que a nossa estrutura talvez a gente até tenha uma diminuição em termos de estrutura física, porque muita coisa a gente descobriu que pode fazer de casa, muita coisa a gente viu que pode economizar. Então, eu acho que essa pandemia, que é uma desgraça, sabemos, trará algo de muito positivo para nós. Eu vou parar de falar, porque senão a Mona Lisa vai ter o seu tempo prejudicado. Obrigado, doutora Maria Rita, pelas brilhantes considerações, não podia ser diferente. Eu acho que também a questão são 3 pilares realmente que tem que perdurar. A boa-fé, a cooperação, como a senhora falou, e o doutor Igor também, na abertura, né, do evento, também falou disso. Acho que tem que ter realmente a cooperação. E aí, só para fazer um ponto a passar para a doutora Mona Lisa, a questão que eu acho que poderia superar muito a presença da parte, a audiência, é que a maioria das procurações tem poderes para transigir. Então, diante dessa situação, o advogado pode participar sozinho, né, sem a necessidade da parte. Eu acho que se acontecer uma padronização, um ato do tribunal regulamentando isso, porque eu acho que o momento exige uma padronização, né, de decisões, padronizações de procedimentos, poderia facilitar. Então, eu passo a palavra para a doutora Mona Lisa para fazer as considerações dela. Boa tarde a todos. Afonso, prometo que serei o mais rápida possível, tá? Eu sei que a gente já está estourando o tempo. Tudo bem. Mas agradecer mais uma vez o convite da Anatra, né? Parabenizar por esse grandioso evento, parabenizar toda a associação em nome do presidente Gleidson. É uma satisfação estar com Maria Rita e com Clevelando aqui, 2 profissionais que eu tenho uma enorme admiração e carinho. Clevelando, muito obrigada, né, pelas palavras saudosas relacionadas ao nosso trabalho junto à Caixa de Assistência. É um trabalho árduo, mas é um trabalho coletivo que, graças a Deus, ainda anda muito certo. Parabenizar a Maria Rita pelas considerações, pela colaboração com a Justiça do Trabalho, né? Em sua maioria vem, de fato, trabalhando de forma efetiva para que o serviço não pare, para não prejudicar nem só o jurisdicionado, mas também a advocacia trabalhista, que precisa receber seus honorários e que precisa que a Justiça do Trabalho não pare, e ela vem realmente dando um exemplo, um show de produtividade a nível nacional, né? A justiça que mais produz é a Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvidas, não é porque eu sou advogada trabalhista, mas é porque também eu atuo atuo na advocacia civil e vejo a disparidade, né, da produtividade. E com relação às audiências telepresenciais, que eu acredito que seja o foco do nosso tema aqui, elas vieram para não dar prejuízo a ninguém. Infelizmente, nós vivenciamos uma pandemia catastrófica e precisamos, sim, fazer o isolamento social ou o distanciamento social, e foi a forma que a Justiça do Trabalho encontrou de não parar, né, de continuar com os processos, de dar celeridade, de dar andamento, e que as pessoas tenham a prestação jurisdicional efetiva. Mas, de um modo geral, concordo demais, ratifico as palavras de Maria Rita no tocante à colaboração, à lealdade e à boa-fé. Não se pode advogar, não se pode litigar no processo presumindo má-fé. Má-fé é algo que a gente vai constatar no trâmite do processo e esperamos contar com a colaboração de todos para que isso não aconteça. Mas o que mais deixa a advocacia trabalhista insegura hoje com as audiências telepresenciais é, de fato, a possibilidade, a ausência de segurança na colheita da prova testemunhal. Essa, sim, é a que ainda deixa, na verdade, é o único motivo de debate no tocante às audiências telepresenciais. As audiências de conciliação, elas vieram só para somar, as de instrução também, em algumas situações, mas, de fato, a tecnologia ainda não deixa a advocacia trabalhista segura no tocante à oitiva da prova testemunhal. Eu já fiz algumas e, de fato, não dá muito bem para que você acompanhe a colheita da prova testemunhal e a narração, né, o preenchimento da ata da audiência. São 2, 3 coisas que o advogado tem que fazer ao mesmo tempo e que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Mas a tecnologia veio para somar, sim, e que fique essa reflexão para que a gente possa, no próximo momento, debater sobre isso. Uma outra situação, para encerrar, que nos deixa também um pouco inseguros é a falta de unicidade nas decisões judiciais. Maria Rita trabalha com uma situação que é extremamente plausível e razoável.
a concessão de prazo, a oitiva das partes, né, se elas concordam ou não, se existe a possibilidade técnica de realização de audiência telepresencial, as de instrução, as de conciliação também. Mas nós temos muitos magistrados que eles não admitem quando o advogado trabalhista, principalmente aquele que atua pela reclamada, diz que não tem condição técnica de realizar audiência telepresencial de instrução. Então, a ausência de unicidade também, de um posicionamento único do tribunal, deixa a advocacia trabalhista, de um modo geral, insegura, e essa questão também da colheita da prova testemunhal. Então, não sei se vai ter tempo de Maria Rita comentar esses dois pontos, mas não tendo, fica para reflexão e para um aprimoramento, né? A gente vem caminhando uma parceria, Tribunal Regional do Trabalho, a ANATRA e a OAB, né, através da Comissão dos Advogados Trabalhistas, em constantes reuniões, constantes debates para aprimoramento e melhorias do dia a dia para todos, não só para a advocacia trabalhista, mas também para a magistratura, e espero que muito em breve tenhamos um sistema, digamos, mais completo, que nos dê essa segurança, uma uniformização das decisões em todas as varas, para que a gente consiga, assim, trabalhar com mais segurança e com mais qualidade de vida para a advocacia trabalhista. Obrigado. Afonso, sabe que a gente tem um tempinho para Maria Rita responder? Um minuto. Afonso já está quase mandando me matar aqui. Obrigado, doutora Monalisa e doutora Maria Rita. Aí eu vou passar o recado já para o doutor Gleides para marcar uma live. Eu acho que esse tema ainda para falar sobre isso. Em nome da ANATA, a gente marcar uma live com a doutora Monalisa e a doutora Maria Rita para a gente continuar essa temática, tá ok? Obrigado, Afonso, um grande abraço, parabéns aí pelo show de organização que você está dando, viu? Parabéns, Afonso, parabéns, ANATA. Agradeço demais, obrigada, gente. Imagina, eu que agradeço aos senhores, desculpa a brincadeira, mas de fato na organização a gente precisa controlar o tempo aqui, senão nós vamos até meia-noite, né? E aí a gente fala muito, aí alguém tem que nos controlar, senão a gente fica aqui falando. É que a gente ama a nossa profissão, né? O orgulho de ser advogado trabalhista, orgulho de ser trabalhista, então a gente quer falar, mas é isso. Mas muito obrigado pela participação dos senhores. Vamos então agora para o próximo painel. Obrigada.